Ele não se engana, sabe quem eu sou, conhece meus dilemas e ainda assim me escolheu pra viver grandes coisas. Pensei que fosse tarde, eu sou tão diferente, beleza não faz parte da minha história, pois desisti de lutar. Agora ouço a voz do Pai dizendo: eu sou contigo, como fui com os heróis da fé. Não te assombres, não pasmes, não temas, não te desampararei, jamais te deixarei. Não é sobre você saber, poder, ter, ser ou fazer, mas é sobre a nossa história de amor que começa com você dizendo sim pra mim. Então confie de sim. Nós somos o vaso na mão dele, ele que vai fazer a obra. Ele chama as coisas loucas pra confundir as sábias, chama as que não são e confunde as que são. Eu não merecia e ainda não entendo o que o Senhor vê em mim pra me amar tanto assim. Agora ouço a voz do Pai dizendo: eu sou contigo, como fui com os heróis da fé. Tenha cuidado de aprender, ler e obedecer a minha carta de amor, com tudo que você precisa saber pra viver tudo aquilo que sonhei pra você. Tá tudo na carta de amor. Ele disse isso pra Josué, né? Medita de dia e de noite. Tudo que a gente precisa tá aqui. Mas é sobre a nossa história de amor que começa com você dizendo sim pra mim. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor de novo? Glória a Deus. Faz Senhor de novo. Vamos abrir lá no tema, Provérbios, capítulo 31. Enquanto você abre, deixa eu falar rapidinho. Eu faço parte de um projeto também voltado para mulheres que se chama De Volta à Origem. E esse aqui é nosso uniforme. Maravilhoso. Porque é tempo da gente florescer, né? A gente já enraizou, agora está na hora de crescer e florescer. E o projeto De Volta à Origem, por enquanto, é só para mulheres, mas a gente vai abrir para jovens, vai abrir para homens também. E a ideia é: nós mulheres cuidamos de todo mundo. E quem é que cuida da gente? Não é assim? A mãe é que provê, que faz a comida, alimenta a casa toda, e ela é a última a sentar na mesa, sempre. Né? Sempre. Então, a proposta do De Volta à Origem são encontros, palestras, a gente tem retiro também, a gente faz café. São momentos em que nós deixamos os nossos afazeres e aí a gente volta lá para os pés do Senhor
para aprender, para olhar para dentro. A nossa mentora, né, que é a idealizadora do projeto, é a missionária Ana Paula, ela é psicanalista. A gente também trabalha junto com a pastora Carmen, vocês conhecem a pastora Carmen? Ela é psicóloga, então a gente juntou aí a medicina com a Bíblia e deu muito certo. E muitas mulheres estão sendo curadas já. Então, depois eu posso compartilhar com a Lu, ela põe no grupo para vocês, o Instagram do De Volta à Origem, que lá você vai ver nossos próximos cafés. Geralmente o café é gratuito, e é sempre aqui em Calmon mesmo. E vai ter o retiro ano que vem. Aí o retiro é pago, porque a gente tem que pagar o lugar, né? E não são, assim, não é muito tempo, porque a gente vai na sexta-noite, domingo, depois do almoço, a gente já está de volta. Então, seria um dia para você tirar para você. Para sentar e ouvir, chorar, e, enfim, é transformador. Eu sei porque a equipe, nós da equipe, passamos primeiro pelo retiro, antes da gente servir, entendeu? Então, foi transformador para mim, para quem foi. Então, depois, se você quiser procurar a Lu, para ela me passar o meu contato, o nosso Instagram, estou disponível, tá bom? Para quem quiser fazer inscrição, quiser saber mais sobre o retiro ou sobre os nossos encontros. É tudo gratuito, só o retiro que não, né? E a gente é aberto para mulheres que não são cristãs também. Então, você sabe de alguém que está numa luta emocional, enfim, vai ter o de jovens agora em novembro também. Então, nos procurem. Ainda tem vagas para os de jovens, tem 10 vagas ainda. Então, quem sabe, né? A gente consiga evitar mais tragédias assim, ter esses momentos para a gente olhar para dentro e ser curado, né? Você encontrou Provérbios 31? Amém. Vamos ficar de pé só para a gente ler? Aí depois a gente senta de novo. Quem puder, por favor. O versículo 1 diz: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Versículo 2: como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Abre a tua boca em favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Vamos pular lá para o versículo 29. Diz assim: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas das suas obras. Amém? As irmãs podem sentar. Se vocês quiserem dar um glória a Deus, um aleluia. Eu falei que eu sou da Assembleia, né? A gente não sabe se comportar. A irmã foi falando aqui, amém, amém. A gente é, né? Mas se você quiser dar glória a Deus, aleluia, um amém, já me ajuda. Amém? Para a gente não se sentir sozinho. Então, esse texto é bem conhecido, né? E eu vou confessar um pecado para as irmãs, já de cara. Eu nunca gostei desse texto, porque parece que ela é a Mulher Maravilha. Não parece? Ela é perfeita. A gente entendeu só o começo e o fim, agora a gente vai ver o meio. E vocês vão ver como essa mulher tem qualidade. E eu sempre pensava, que injusto isso. Todo chá de mulheres, né? Porque todo chá de mulheres, esse é o tema. Então, todo chá de mulheres eu falava, que injusto, Deus. O Senhor espera que a gente trabalhe das 8 às 18, segunda a sexta, ainda faz as coisas na igreja, faz as coisas em casa. Não dá. Como que eu vou ser essa mulher incrível, essa mulher maravilha? Não é? Mas estudar para essa noite me ajudou a rever esse texto. E eu fiz as pazes com ele. Eu espero que você faça também. Porque eu descobri um segredo. Eu descobri o segredo da mulher virtuosa, que eu vou compartilhar com você. Glória a Deus!
né? A gente não vai precisar da capa da Mulher Maravilha, porque a gente vai ter o segredo da mulher virtuosa. E a gente vai conseguir produzir tudo isso que ela tem aqui. Então, para começo de conversa, esse texto é os conselhos, é o registro dos conselhos de uma mãe para o seu filho que é rei. O rei Lemuel não era rei de Israel, era de uma outra região. Os teólogos divergem de qual é essa região. O que importa para a gente saber é que essa mãe era tão sábia que o filho resolveu registrar os conselhos dela. Já vai tomando posse aí, mãe? Que na sua boca hajam conselhos de sabedoria, que vão guiar a vida dos seus filhos. Amém? Só por hoje vocês vão ser assembleianas comigo? Só hoje. Vamos dar glória a Deus. Juntas. Amém. O BPC também é cheio do poder. Eu sei que vocês são cheios do poder da unção. Então, uma mãe dando conselhos para o seu filho. E ela já dá 2 conselhos principais. Não se distraia. Bebida, encher a cara, festa, é para quem não tem muita responsabilidade, quem está no fim da vida, deixa para eles a bebida. Você que é uma pessoa de autoridade, você que é uma pessoa que tem o governo nas suas mãos, tem que estar sóbrio. E aí a gente já aprende várias coisas, né? A gente não bebe, mas a gente se distrai com muita coisa. As próprias preocupações da vida, as redes sociais, enfim, a ansiedade é uma baita distração porque nos rouba do hoje. E às vezes a gente não é pega na bebida, mas é pega na ansiedade, né? Então, primeiro conselho da mãe de Lemuel, não se distraia. Segundo, não empregue a sua força no lugar errado, porque isso é desperdiçar a sua vida. Ela fala assim, não dê a sua força às mulheres. Por quê? Porque os reis poderiam ter um monte de mulheres. Vocês sabem quantas mulheres tinha Salomão, né? O próprio rei Davi. E foi um embaraço na vida deles. Ainda que o governo deles fosse próspero, eles eram visionários, empreendedores, foi um tempo de muita riqueza. Mas dentro da casa deles, caos. Tanto Davi quanto Salomão. Porque eles estavam distraídos, estavam empregando a força deles com um monte de mulheres. Então, o conselho da mãe de Lemuel para ele é, escolhe uma. E não é uma qualquer mulher, só porque ela é bonita. E é muito forte isso porque o versículo que antecede falar da mulher é, o versículo 8 e 9. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham em desolação. O 9. Abre a tua boca, julga retamente. E faz justiça aos pobres e aos necessitados. Aí vem, mulher virtuosa. Algumas Bíblias separam, mas na verdade é um texto só. Ela está falando da mesma coisa. A mulher que vai estar do seu lado, Lemuel, vai reinar junto com você. Então ela tem que ter a mesma visão que você, de autoridade, de governo e de justiça. Você não está ocupando esse lugar que você ocupa à toa. Tipo, que nem foi dito para Esther, né? Quem sabe não foi para esse tempo que você veio a ser rainha. E aí eu já aprendo uma coisa. Seja intencional. Sua vida é o seu reinado. Forte isso, né? Deus te deu liberdade para decidir. Então, olha para a mulher que está do seu lado e diga, rainha, use com justiça o seu cetro. Não desperdice a sua vida. Amém? Que o diabo quer? Que a gente pense, não, meu tempo já foi, agora estou velha, já. Ih, deixa isso aí para quem é novo. Sendo que a carta de Tito fala que as mulheres mais maduras vão instruir e ensinar as mais novas. Quase tudo que eu aprendi na vida, assim, depois de casada, foi com a minha sogra. Ela é um poço de sabedoria. E o máximo que eu posso extrair dela, eu estou lá. Para aprender tudo, não só lavar, passar e cozinhar, mas a forma de pensar é diferente. As mulheres mais maduras têm uma vivência que as mais novas não têm. E se eu tenho crescido na vida e alcançado tantas coisas, é porque tem grandes mulheres me mentorando. Então, mulher que 40 mais, 50 mais, nós precisamos de vocês. O mundo aí fora está dizendo que o tempo passou, que vocês não têm mais nada para oferecer. Os valores do mundo é mentira.
Essa nova geração, essas meninas tudo, 19, 20, 15, elas estão todas perdidas. Eu sei porque eu lidero jovens. E elas têm dúvidas de coisas que para a gente é tão óbvio. Porque nós tivemos mentoras. E elas precisam de nós. Amém? Então, nós que temos 30 a mais, já tem as de 15 aí. Você tem 20, já tem as de 10. As de 40, pelo amor de Deus. As de 50, então... Todas que estão começando com filho pequeno, ou ainda estão tentando engravidar, como é meu caso, nós precisamos de vocês. Amém? Então, não desperdice a sua vida. Se você está viva, Deus está contando com você. Amém? Acha alguma menina, alguma mulher para você cuidar. Adota aí, uma filha na fé, para você mentorar. Amém? Glória a Deus. Então, seja intencional, rainha. Usa seu cetro com justiça. A mãe de Lemuel, então, faz uma descrição. Quais características essa mulher que vai reinar ao lado do filho dela precisa ter? Né? E assim, a minha introdução já era, porque a irmã... Nádia trouxe. Eu vou ler por ler, mas isso é bom, quer dizer que nós já estamos na mesma fiação, no mesmo caminho. Amém? Eu vou falar da valentia. Você acredita? Olha Deus aí. Então você falou, é um viés diferente. Pois é, foi o viés que Deus me deu também, da valentia. A gente precisa ter coragem. Então, justiça era um assunto importante para a mãe do rei Lemuel. Né? E ela descreve as qualidades que a futura rainha deveria ter. E, gente, ela não poderia cobrar uma coisa que ela não tinha. De onde ela tirar essa ideia dessa mulher que acorda cedo, dorme tarde, que sabe negociar? Porque ela era assim. Legal, né? Isso já me ajuda a saber que a mulher virtuosa, como alguns teólogos dizem, que é uma figura fictícia, é um ideal de mulher. E aí, quando você pensa em ideal, você sabe que nunca vai ser real. Mas não, a mãe de Lemuel está descrevendo as qualidades que ela tinha e que ela gostaria que a nora dela também tivesse. Quem aqui é sogra? Isso aí, investe na sua nora. Investe na sua nora, como minha sogra fez comigo. E olha que interessante, ela ia vir comigo hoje, você acredita? Desde quando eu recebi o convite, ela falou, eu quero ir com você nessa pregação. Geralmente eu vou com um jovem, sempre eu trago alguma jovem comigo. Mas dessa vez minha sogra falou, eu vou com você. E aí ela adoeceu, você acredita? Mas no próximo, em nome de Jesus. Porque eu quero honrar ela, né, pessoalmente, né? Não sei se vai ser aqui, em outro lugar, mas eu espero estar com ela também para dizer, gente, essa aqui é minha sogra. Nunca perca a oportunidade de honrar alguém. Sempre que você tiver, que Deus te destacar, use esse momento para honrar a vida de alguém. Isso é lindo, isso é um princípio, é um dos valores. Então, valor, só para a gente reforçar, mas é tudo que ela já falou. Vamos lá, valor, valentia, a qualidade que faz algo ser estimável, é algo importante, legítimo. É algo que tem preço, tem valor. E o que é valores? Valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determina a forma como essas pessoas se comportam e interagem com os outros indivíduos e com o meio ambiente. Então, os valores humanos são os princípios morais que orientam a conduta das pessoas. Por exemplo, ética, empatia, honestidade, integridade, cordialidade, respeito, justiça, generosidade, solidariedade e honra. Antigamente a gente ouvia mais sobre isso, não é? A gente cresceu, né, ouvindo sobre como era importante você estar bem arrumado, se apresentar direito, se comportar. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor. A nossa criação não foi maravilhosa. Nossos pais batiam bastante na gente, infelizmente. Mas deu certo, não deu? A gente deu certo, não deu? Não deu, não? A gente deu certo? Amém. A gente deu. Então, essa nova geração precisa. Às vezes a gente pensa assim, eles já sabem. Isso é óbvio. Não. Porque tem um mundo inteiro gritando o contrário. Tem um mundo inteiro dizendo, cuida só de você. Que os outros, né? Que os outros se virem. Cuida só de você. Olha só para você. Você que é o centro.
e aí o resultado tem sido bem ruim, né? Tem sido catastrófico. Os casais não conseguem mais ficar unidos, o número de divórcios só aumenta, porque essa nova geração não tem esse valor do eu vou negar algumas coisas que eu gostaria pelo bem da família. Eu vou achar um caminho em que eu seja cuidado também, mas que eu não precise que a minha família seja destruída. Entende? Então, tem muita coisa para essa nova geração aprender conosco. Então, a gente não pode desistir disso. Mesmo que seja óbvio. A gente precisa insistir nesses valores. Amém? Então, quem tem valores tem autoridade. A palavra autoridade significa autorização oficial para realizar algo, direito ou poder de decidir ou de ordenar. Então, nós que temos valores, temos autoridade. Talvez alguém vai falar assim, mas quem é você para mandar na minha vida? Só eu escuto isso. Né? Quem você pensa que é? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Não é verdade? Só que por causa disso a gente tem se calado. E aqui está falando assim, abre a sua boca. Fala pela justiça. Fala a favor da justiça. Vocês estão acompanhando que uma pessoa que lutava pela voz dos bebês ainda na barriga foi calada. Para você ver o nível de como a nossa fala incomoda o inferno. O Charlie foi morto porque ele deu voz para os bebês que estavam sendo abortados. E aí, o que o mundo faz? Vamos eliminar ele. Mas, como os mártires do passado, né? Cada sangue do mártir que cai na terra é uma semente que brota mais milhões de outras vozes. Nós não vamos nos calar, amém? O valor da vida continua sendo o maior de todos. Todo mundo carrega a imagem de Deus, e os bebês também. E a igreja não vai se calar, amém? O Charlie morreu, mas a gente está aqui, amém? Glória a Deus. Então, a gente tem autoridade. Eu quero falar rapidinho, assim, para depois focar em um único valor, mas eu quero falar rapidinho com você o que eu encontro nesse texto aqui. Eu vou só listar. Você está com o texto aberto ainda, né? Provérbios 31. Eu encontro 15 virtudes aqui dessa mulher. Virtude, gente, é disposição para fazer o bem. Já parou de ser Mulher Maravilha, não parou? Já começou a ficar alcançável, né? Porque a gente não quer fazer o mal, certo? Então, se ser virtuosa é ter disposição para fazer o bem, eis-nos aqui. Nós somos virtuosas. Amém? Você pode dizer, eu sou virtuosa? Nós somos virtuosas, não porque nós somos perfeitas, mas porque nós temos disposição para fazer o bem. É isso que significa virtude. É uma disposição firme e constante para a prática do bem. Uma força moral. Então, quais são os valores que eu encontro aqui? No versículo 11, fala assim, que o coração do marido dessa mulher está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ele confia nela, porque ela é leal. Lealdade é um valor. O segundo valor que eu encontro no versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela tem bondade. Então, lealdade e bondade. Terceiro que eu encontro é ânimo, versículo 13 ou 14. Ela tem disposição para trabalhar. Diz assim, busca lã e linho e trabalha de boa vontade. Essa parte me pegou, eu falei, boa vontade. Amém, Senhor? Trabalhar de boa vontade. Com as suas mãos. E como navio mercante, de longe traz o seu pão. Só entende isso aqui quem já foi sozinha na feira. E não tinha carrinho e tinha que levar naquelas sacolas que você chega em casa e os dedos estão tipo cortados assim, né? Alguém identifica? Só sabe isso aqui quando está no sol. E você pensa, meu Deus. Principalmente na época que não existia Uber, né? Meu Deus do céu. Aí eu pensava, o ponto podia ser mais perto de casa. A mulher virtuosa tem ânimo. Amém. Agora tem Uber, né? Nossa vida está mais fácil, graças a Deus. Quarto, ela é organizada. Deus nos ajude. Ela levanta cedo e deixa tudo em ordem antes de ir trabalhar. Olha o versículo 15. Ainda de noite, tipo 5 horas da manhã, nem nasceu o sol, se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas.
E, mais uma vez, eu tenho que honrar minha sogra. Se ela tem que sair 11 horas da manhã para ir no médico, às 5 ela levanta, faz o almoço. Aí você acorda daquele cheiro de comida. A pia já está um brinco, o cachorro já está tomado banho. E eu penso, meu Deus, é 8 horas da manhã. Assim, não, já, olha, eu estou acordada desde as 5. E ela sai de casa com tudo. Um dia a gente vai chegar, um dia eu, né? Não sei você, já deve ter chegado, mas um dia eu vou chegar nesse nível. Em nome de Jesus. Então, a mulher virtuosa, ela é organizada. Versículo 5, ela é responsável. Oh, desculpa. Quinta característica, ela é responsável. Versículo 16. Ela sabe escolher onde e como investir. 16 diz: examina uma terra, uma propriedade, e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Então, ela sabe negociar. O dinheiro que entra, ela não sai gastando. O lucro que teve aqui, ela compra aqui. O lucro que teve aqui, ela investe ali. Porque plantar uma vinha é um investimento. É uma coisa que você não vai receber agora. Tem que plantar lá e vai demorar alguns anos até aquilo retornar. Então, eu entendo aqui que a gente tem que ter essa sabedoria. De o que sobrou, a gente guarda e investe. Amém, empreendedoras de Jesus? A gente é virtuosa, a gente é muita coisa. O versículo, a sexta característica, proatividade, é o versículo 17. Ela tem autogestão, ela cinge os lombos de força e fortalece os braços, prova e vê que é boa a sua mercadoria. E a sua lâmpada não se apaga de noite, estende a mão ao fuso e as palmas da sua mão pegam na roca. Naquele tempo, o tecido tinha que ser feito. Que nem se fosse de linho, é daquela do caninho, entendeu? Da folha de linho. E aí tem que desfiar aquele caulezinho, entendeu? Imagina a paciência. Para você desfiar até ficar aquela linha fininha, depois enrolar para virar a matéria-prima para você poder costurar depois. Então, ela não só costurava, ela fazia o tecido. Na verdade, antes do tecido, ela fazia a linha. É muita paciência, né? Hoje está mais fácil a nossa vida, concorda? Então, ela tinha proatividade, autogestão. Ela mesma organizava o tempo dela, a gestão de tempo dela era certinha. Mesmo que tivesse que ficar até mais tarde, ela ficava. Mas já deixava pronta a linha que ela ia precisar para trabalhar no dia seguinte. Amém? Eu sei que impressiona, mas no final do texto, eu vou te contar o segredo. Nem vai ser no final da ministração, no final do texto eu vou te contar o segredo dela, que vai ser o nosso segredo também, e a gente vai conseguir ser assim, proativa, organizada, responsável, boa, leal. Sétima coisa, ela é generosa, ela dá a quem precisa, está no versículo 20. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende a mão. A Bíblia diz em muitas partes que sempre que nós semeamos, abençoamos a vida de alguém, nós colhemos infinitamente mais. Todas as vezes que eu semeei na vida de alguém, eu fiquei constrangida com o jeito que Deus me devolveu. De muitas formas. Teve uma vez que o Senhor me devolveu 100 vezes mais. 100, no papel. Eu fui abençoar um casal, estava noivo, eles não tinham convite, não tinham dinheiro. E eu também não, mas eu tinha o cartão de crédito. E a criatividade. Eu fui na internet, aprendi como fazer, fiz a arte, fui na gráfica, imprimi, comprei as coisas na Mi Amor e cortei. Fiquei 3 dias cortando e fazendo os convites de casamento na mão e dei de presente para eles. Eu lembro que eu gastei R$90. E eu não tinha esse dinheiro, foi tipo emprestado assim, mas eu queria muito abençoar eles não tinham, eu precisava. Isso foi tipo, eu fiquei terça, quarta e quinta fazendo. Entreguei os convites para eles, para abençoar mesmo a vida deles. Eles estavam para casar já. Quando foi tipo no domingo, eu cheguei do culto e tinha no meio da minha sala uma geladeira Electrolux, enorme assim, ó, gigante, daquelas que cabem o mundo, na caixa. E eu falei, como que isso veio parar aqui? Eu pensei, deve ser de outra pessoa
deixado aqui para me entregar para a pessoa, por quê? E aí eu descobri que a família do meu marido tinha dado de presente para a gente, porque a gente não tinha geladeira. A gente era casada há 9 anos já e usava a geladeira da minha sogra. Sabe aquela geladeira que você tem que descongelar toda semana, que senão a porta não fecha? Era essa. Fazia tanto gelo assim, ó, que não fechava. Então, toda semana tinha que descongelar. Fazer aquela poça na cozinha, né? Sofrimento. Mas, para mim, estava acostumada já. E aí, eu descobri depois, eu fui na internet ver o preço daquela geladeira. Gente, 100 vezes mais do que eu tinha acabado de semear. Tinha me custado muito aqueles 90, porque eu não tinha. Entende? Então, sempre Deus colocar algo no seu coração, faz. Não teve, esse aqui é só um dos testemunhos, eu podia contar um monte. E eu estou lá com a minha geladeira nova, glória a Deus. Nunca precisei descongelar ela. Eu limpo ela, ela é tão boa que dá para limpar sem descongelar. Maravilhosa. Então, assim, semeie, seja generosa. 8ª coisa, ela era prudente. Ela já estava pronta para o inverno, antes do inverno, versículo 21. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Então, uma casa, para suportar a neve, tinha que ter muito tapete, né? Muita colcha. E se você pensar que ela fazia o fio e depois costurava o tapete, que mulher incrível, né? Quantos fios vai um tapete? Então, ela se preparava para o amanhã. Ela era prudente. Então, a gente tem que se preparar. O verão é para a gente se preparar para o inverno. Amém? Ela tinha elegância. Chique, né? Somos nós, amém? Ela apreciava e usufruía do que tinha qualidade e era bela. Versículo 22. Faz para si tapeçaria de linho fino, que até hoje é caríssimo. E de púrpura a sua veste. Ou seja, ela sabia ser elegante, escolher coisa boa. Dignidade é a 10ª qualidade. Ela não difama o marido. Versículo 23. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Ou seja, quem faz a reputação do nosso esposo somos nós. Então, às vezes, a gente está nervosa com ele e sai falando para as outras. Qual a imagem que todas as outras pessoas vão ter do nosso marido? Depende da nossa boca. Então, ela tinha dignidade. Podia ter o problema que fosse dentro de casa, ficava dentro de casa. Por isso que a gente precisa ter mentoras, para a gente ter uma pessoa certa com quem abrir as nossas particularidades e que vai nos aconselhar. Então, não sai falando da sua vida pessoal para qualquer um. Amém? Acha uma mentora para você compartilhar e pedir conselho. Não sai pondo na rede social, o homem é tudo igual. Ela tinha dignidade, ela não falava. O marido tinha uma boa reputação. Qual o valor mais eu encontro aqui nessa história dela? Ela tinha criatividade. Ela sabia enxergar as oportunidades. Está no versículo 24. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. Então, além de vender os tecidos que ela produzia, ela percebeu que os próprios vendedores tinham uma necessidade. Empreendedorismo, gente, já estava na Bíblia. Ela viu uma necessidade, já falou, eu sei, eu tenho a solução para você. Então, além dela enriquecer, ela estava beneficiando os próprios vendedores. Top, né? Quem quer a unção do empreendedorismo? Oh, Jesus, derrama sobre nós, Senhor. Criatividade, uma ideia nova. Você recebe? Você quer também? Em nome de Jesus? Eu vi gente que... tem uma moça lá do Miguel Badra. Perdeu o irmão e o esposo na mesma semana. Foi terrível. E o esposo era o mantenedor da casa. E ela falou, e agora? 2 filhos, ela não trabalhava fora. E aí Deus deu uma ideia para ela. E ela começou a fazer bolo. Aprendeu, foi na internet, viu como fazia. E começou a vender bolo para festa. E foi ficando muito boa no que ela fazia. E ganhou clientela e começou a sustentar os filhos, sim, fazendo bolo. E nunca ela tinha trabalhado com nada disso antes. Então, Deus nos dá ideias. Amém? Nós vamos ser empreendedoras também. 12ª, ela era positiva. Ela tinha boas expectativas. Versículo 25. A força e a glória são as suas vestes. E ela ri do futuro. A gente não precisa ter medo do amanhã.
O nosso Deus está lá antes de nós. Você crê nisso? Deus já chegou lá antes da gente. E Ele já preparou tudo. Porque a ansiedade é medo do amanhã. É aquele pensamento de vai dar tudo errado. Mas nós vamos ter o valor da positividade, de ter expectativas. O nome disso é fé, né? O nome disso é fé. Saber que Deus já cuidou de tudo, já chegou lá antes de nós. 13ª, sabedoria. A sua boca só profere coisas úteis e positivas. Está no versículo 26. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. 14ª, muito importante, perseverança. Ela não desistia de terminar o que ela começava. Versículo 27. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela termina o que ela começa. Profetizar que nós também. Amém. Amém. E o mais importante, 15º, que é o segredo. Ela teme a Deus. Versículo 28. Levantam-se os seus filhos e chamam-na de bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas a tua a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E aqui está o segredo. E aqui a gente para de ficar com inveja dela e descobre que a gente pode ser ela. Todos os que se ocuparem em temer a Deus vão possuir naturalmente todos esses valores. Então, em vez de eu ficar doida, perseguindo, ser proativa, eu preciso investir, eu preciso empreender. Às vezes a gente distrai aqui, né? Eu preciso ser generosa, eu preciso ser boa. Não, eu preciso... E aí a gente até falha. Em vez de sendo boa, a gente acaba sendo boba e deixando os outros passar, né? A gente para trás. A gente não consegue produzir esses valores sozinhas. Ao invés de buscar essa lista toda, a gente tem que buscar temer o Senhor. João 15 fala para a gente que a gente é o ramo, uma extensão da videira que é Cristo. O que Cristo repete lá muitas vezes no texto de João 15? Permaneça. Permaneça em mim. As minhas palavras permanecerem em você. Se isso acontecer, você vai dar fruto. Então, dar fruto é uma coisa natural. É uma consequência de continuar todo dia focado em temer o Senhor. Ler a palavra do Senhor, absorver a palavra do Senhor, buscar conselho, buscar orientação, orar antes de decidir. E aí, naturalmente, essas coisas vão nascendo em nós. E eu espero que isso te ajude, me ajudou muito. Não enxergar isso como algo inalcançável. Quando eu olhei, o que é o antônimo de tudo isso? Se esses são os valores, o que é o oposto desses valores? E aí, ficou mais fácil de eu descobrir, eu quero os valores, eu vou conseguir temer no Senhor. Olha o que é o oposto. O oposto de lealdade, infidelidade. O oposto de bondade, maldade. O oposto de ânimo, desânimo. O oposto de organização. O oposto de responsabilidade é negligência. O oposto de proatividade, preguiça. O oposto de generosidade, avareza. O oposto de prudência, imprudência. O oposto de elegância, desleixo. O oposto de criatividade, banalidade. Ser igual a todo mundo. Fazer o que todo mundo está fazendo. O oposto de dignidade, inconveniência. O oposto de positividade, isso é fácil. Vocês estão aqui, meninas? Eu juro que está acabando. O oposto de positividade. O oposto de sabedoria. Tolice. O oposto de perseverança, desistência. E o oposto de temer a Deus, impiedade. Então, ao invés de a gente ficar focada em ser perfeita, em ser proativa, em ser a Mulher Maravilha, a gente foca em temer o Senhor. Vocês sabem, o temor do Senhor é o princípio da... Vai ser uma consequência. Permanece na videira. A gente continua aqui, prezando pelo que é certo.
E aí é natural, a gente vai ser leal, a gente nem vai conseguir ser infiel, porque isso fere a nossa consciência. A gente não vai conseguir ver outra pessoa precisando de ajuda e fingir que a gente não está vendo. A gente vai fazer uma cesta básica, a gente vai comprar uma roupa, a gente... Não é. É uma coisa natural, você não vai conseguir não fazer isso. Porque o temor do Senhor molda o nosso coração. Isso é muito forte, poderoso, né? Quarta-feira, houve uma mensagem sobre Abigail. E a irmã que ministrou sobre isso, ela falava que Nabal não foi uma pessoa tola só naquela situação. Era o jeito dele de ser. E Abigail não foi sábia de receber uma unção de sabedoria só naquela situação. Ela sempre foi uma mulher sábia, ela sempre foi uma pessoa proativa. E aí é natural, quando houve o problema, ela soube solucionar, porque isso era dela. Então, a gente produzir todos esses valores vai ser natural de temer o Senhor. Justamente porque nós temos essa vida em comunidade. A gente preza pela união. A gente ama o Senhor, a gente ama quem Deus ama. Não é verdade? É natural produzir valores. Então, eu quero terminar falando sobre o valor que, para mim, é o mais caro de todos. Assim, é a mãe de todas as virtudes, que é a humildade. Você não precisa abrir, mas está escrito lá em 1 Pedro... especificamente para mulheres, 1 Pedro, o capítulo 3, diz assim: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta, mansa, pacífica. Nós não somos a Rochelle. Sério. Nós não somos a Rochelle. Ainda que venha aquela vontade de... Eu temo, Senhor, por isso eu não vou responder o que eu queria responder. Eu orei, 12 anos de casada. Eu orei os 12 anos. Senhor, toda vez que tinha uma discussão, calava. E aí depois do meu secreto, Senhor, eu faço a oração da Sara da Bíblia, que a Sara da Bíblia orou isso, e eu sou Sara também. Senhor, faça justiça entre mim e ele. A Sara orou isso. Ela desistiu da discussão. E ela falou, Senhor, faça justiça entre mim e ele. E a Bíblia diz que Deus falou com Abraão. E sabe o que Deus disse para Abraão? Sara tem razão. Então, sempre que há uma discussão, não há discussão. Eu engulo a Rochelle que há dentro de mim, domínio próprio. E eu oro, Senhor, faça justiça, seja o juiz dessa causa. Se eu estiver errada, fala comigo. Mas se ele estiver errado, fala com ele, Senhor. E sempre deu certo. Quando era eu voltava e falava, olha, eu orei, você tem razão. Quando era o contrário, ele vinha e falava, me perdoa, você tem razão. Sempre dá certo essa oração. Quer continuar casada? Engole a Rochelle e ore. Senhor, faça justiça. Seja juiz. Mostra quem está errado e quem está certo. Deus mostra. E aí a gente tem que ser humilde para admitir quando somos nós, né? E pedir perdão. Então aqui está falando que o homem que não é crente aceita Jesus pelo jeito manso que a mulher é. Versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, nos penteados dos cabelos, no uso das joias de ouro, nem na compostura das vestes, mas no homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e calmo. Nós, mulheres, nesse tempo do século XXI, precisamos de calma, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperaram em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como quem? Vocês estão com a Bíblia aí? Quem é que ele cita? Como Sara. Olha aí, Deus é bom. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então, o mundo aí fora prega o quê como um valor? Mulher, mostra a sua força, faz e acontece, você não precisa de homem, você não precisa de ninguém. Não é o valor do mundo. Qual é o valor da Bíblia? Que é essa água que está o mundo inteiro sedento.
Qual é o valor da Bíblia? Investe dentro de você, mais do que você investe fora. A gente tem que ir para a academia? Tem. Tem que ir no médico? Tem. A gente tem que arrumar o cabelo? Tem. Tem que usar umas roupas bonitas, ser elegante? Tem. Um botox, quem sabe? Quem pode? Tem. Mas, mais do que investir do lado de fora, o que a Bíblia nos aconselha? Investe aqui. Seja uma mulher que não é só elegante no jeito de vestir, mas é elegante no comportamento. Tem uma palavra sábia, entendeu? Sabe entrar e sair, sabe ser amado pelas pessoas e não odiado. Uma pessoa que é generosa. Provérbios diz que nós ganhamos o coração das pessoas quando nós damos presentes. Então, não hesite em presentear, mesmo que seja com uma coisa simples. Eu duvido você não ter o coração dessa pessoa. Você deu, sei lá, uma flor. Sei. Presenteie, mesmo que seja com algo simples. Fiz um bolo para você. Meu Deus, essa pessoa vai morrer sua amiga. Coisa simples. Então, a humildade é a mãe das virtudes. A gente viu que um dos significados de valor é legitimidade. Legítimo é algo conforme a lei, é algo fundado na justiça, é algo autêntico. E eu acho que esse é o valor mais importante que a gente carrega, que é humildade, é a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações e fraquezas. Então, humildade não é me diminuir. Humildade é saber, eu sou muito boa nisso, mas a minha dificuldade é isso, isso e isso. Isso é humildade. É saber quem você é, saber os seus limites e admitir isso. Olha, realmente eu tenho dificuldade com, sei lá, não me põe. Teve uma vez que eu rejeitei uma oportunidade, que alguém falou, queria tanto colocar você em tal cargo. Aí eu fui humilde, eu falei, olha, esse cargo é maravilhoso, mas precisa de uma pessoa mais flexível. No momento, Deus está trabalhando nisso na minha vida. Eu ainda não tenho esse nível de flexibilidade. Escolhe outra pessoa que vai fazer isso melhor do que eu. Eu me diminuí? Não. Porque eu ia me colocar numa posição que exigia uma coisa que eu não tinha. E aí eu ia sofrer todo mundo. Entende? Então, humildade é entender os nossos limites. Só que o mundo aí fora diz que a gente tem que ser incrível. E ninguém está sendo incrível. Está todo mundo parecendo ser incrível. Se você conseguir alimentar o seu feed do Instagram, do Facebook, e dar uma festa, ou algum evento, ou alguma oportunidade que mostre aquilo, valeu. Não precisa ser de verdade. Tem que parecer. Só que o que a Bíblia diz, o que é legítimo, é o que é autêntico. É com fragilidades, é com limitações, mas é de verdade. Entendeu? E a gente tem que escolher qual valor a gente quer viver. Olha essa frase. Os homens mais julgam pela visão do que pelo tato. Uma vez que todos podem facilmente ver, mas poucos podem sentir. Cada qual vê o que parece ser, poucos têm o sentimento daquilo que de fato é. E esses poucos não ousam se contrapor à opinião dos muitos. Então, o mundo aí fora vive por aparência. A proposta do Senhor para nós, o valor que Deus tem para nós, de nos fazer virtuosa, é ser de verdade. É ser essa obra em construção. Ainda não tenho as 15 características da mulher virtuosa, mas eu estou buscando temer a Deus e o Espírito Santo está trabalhando em mim. E você vai começar a se surpreender, que você nem vai ter feito a conta direito do quanto você abençoou tal pessoa. Até você vai falar, meu Deus, hein? Uau, hein? Quem te viu, quem te vê? Tirando a mão do bolso assim. Você vai naturalmente começar a ter esses valores. Eu quero finalizar falando sobre Mateus 5, que tem a lista das bem-aventuranças. Tudo que está lá é tudo que o mundo não quer viver. É o oposto de tudo que a gente vê no feed. Já começa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Depois, bem-aventurados os que choram. Quem quer chorar? E Jesus está falando que há uma felicidade no quebrantamento. Há uma felicidade em ser frágil. O reino dos céus é totalmente oposto, né?
Então, no reino dos céus, quem perde, quem ganha. Lá vai falar, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os limpos de coração. Vocês conhecem esse texto? Então, a porta do Senhor para nós é sair dessa corrida aqui, que está todo mundo correndo, da competição, de ser melhor, de ser maior, de ser... Porque a gente vai chegar no final da vida e vai ver que não valeu a pena. E a gente se desgastou, perdeu a saúde, perdeu a família para tentar provar alguma coisa para alguém e nem era verdade. Sair dessa competição, parar de nos comparar, temer o Senhor. E entender o que Deus tem para mim hoje. Hoje, quem é o próximo que Deus colocou para eu cuidar? Essa menina aqui é problemática, mas precisa de um conselho? Amém. Vou gastar o meu tempo com ela, já que essa é a pessoa que Deus trouxe para eu cuidar hoje. Hoje, meu próximo é o meu filho, birrento, e eu tenho que ter muita paciência? Amém? Hoje, meu próximo é, sei lá, o idoso que eu cuido e tem que trocar a fralda dele. Eu vou ser virtuoso nisso. Eu vou ser fiel no que Deus me deu para fazer. Hoje é fazer um bolo. Hoje é, sei lá, guardar o que eu queria gastar para depois investir onde eu preciso investir. Então, valentia significa coragem, força, energia, proeza. Proeza é um ato heróico. É uma façanha. É uma coisa notável, uma coisa difícil de executar. Então, a gente tem que ter coragem para admitir que a gente não sabe de tudo, coragem para enfrentar o mal, coragem para dar a outra face, coragem para engolir a Rochelle, coragem para ser manso, honesto, perdoador. Para o mundo, o bem-sucedido é a mulher poderosa, empoderada, independente, milionária, com muito seguidor, famosa. Mas, para o reino dos céus... sucesso é quem consegue ser de verdade. Eu quero ser de verdade. Ainda que imperfeito. Você quer também? Eu quero finalizar te falando que eu trouxe pouquíssimos exemplares, mas eu não posso deixar de falar. E se você quiser, me procura no final. Eu escrevi esse livro em 2022. Se chama Os 10 Sofrimentos de Maria. É sobre Maria, mãe de Jesus. E é sobre até que ponto a gente está disponível para viver o propósito de Deus na nossa vida. E se isso nos custar os nossos sonhos? Custava o sonho dela de casar. E não era só o sonho, tá? O casamento representava a provisão. Quando o pai dela morresse, ela ia ter alguém para cuidar dela. Ela apostou o futuro dela por um propósito de Deus. Ela abraçou sofrer só para agradar a Deus. Isso me confrontou tanto, mas tanto, mas tanto. Foi numa madrugada que eu estava tentando convencer a Deus de que Ele tinha que me dar um filho, porque eu era muito fiel, eu sou ainda, Senhor. Eu fiz tanto para o Senhor, agora faz um milagre na minha vida. E aí o Espírito Santo falou para mim, e se eu pedir para você orar igual Jesus no Getsemane? Faça a sua vontade. Eu falei, Deus, por que o Senhor está falando isso? Eu não consegui dormir aquela noite. E aí eu fui orar. E eu fiquei procurando alguém da Bíblia para dizer assim, ó, mas fulano, Deus. Para ter um álibi ali, né? Fulano fez tua vontade, o Senhor, tipo Abraão levou Isaac, o Senhor devolveu Isaac, né? Mas o Espírito Santo só falava comigo sobre isso, sobre Maria. Tipo assim, e se para viver o meu propósito, você tiver que viver o cronograma da vida que eu tenho para você e não o que você desenhou? Que eu falei, Senhor, 28 anos, está um momento ótimo. 7 anos de casado já, estou madura, manda os bebês. E aí o Senhor falou, mas e se o meu cronograma para você for diferente do seu? E aí o Senhor foi me fazendo rever a história de Maria e perceber que ela abriu mão dos sonhos dela para viver o propósito de Deus. E aí, igualzinho João do Apocalipse, eu ouvi o Espírito Santo falar, escreve. E eu comecei a escrever naquela madrugada. Eu nem sabia que ia virar um livro. E aí virou um livro. E eu sei que eu estou vivendo ainda, porque eu ainda não tive os bebês. E eu sei que quando o Senhor quiser dar, Ele vai dar. E não porque eu mereço alguma coisa, mas porque Ele é bom. E se Ele não der também, o propósito de Deus é maior. E já faz isso aqui foi 2022, já faz 3 anos. Na verdade, eu escrevi em 2019, eu publiquei em 2022. 5 anos já, 6. Mas se você quiser saber mais sobre isso, me procure no final para você comprar o livro. Eu sei que vai te abençoar.
Todo mundo que leu já me disse que abençoou muito. Talvez seus sofrimentos sejam outros, suas questões sejam outras, mas eu creio que vai te abençoar. Então, me procura no final, quem quiser. Eu quero agradecer essa oportunidade e quero orar rapidinho. Você curva a sua cabeça? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra não é uma proposta de um ideal. A Tua palavra é real. E o Senhor não só nos deu o acesso livre por meio de Cristo, mas nos deu o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está trabalhando em nós. Então nós te agradecemos. Porque essa proposta de Provérbios 31 não é para nós sermos mulheres incríveis, maravilhosas, mas para que nós sejamos de verdade. Essa proposta é para que a gente cresça em amor por Ti e por aqueles que nos cercam. Deus, trabalhe em nossas vidas. Gere em nós esses valores, Senhor. Enquanto muitos se calam, que nós sejamos mulheres que dão voz aos princípios bíblicos, dão voz à vida. Senhor, que nós não venhamos nos calar, que nós não venhamos ser covardes, mas que nós venhamos ser mulheres fiéis, perseverantes, dignas. Que nós venhamos ser mulheres sábias, bondosas, fiéis, Senhor, generosas. Nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito produza esses frutos na nossa vida. Que o Senhor continue falando nos corações, Senhor, depois de hoje, sobre essa palavra, continua trabalhando em nós, Jesus. E nós te agradecemos por esse momento de comunhão, de unidade, que a Tua paz esteja sobre as nossas vidas, sobre as Tuas filhas, sobre o nosso regresso. Senhor, em especial eu apresento a Ti, Senhor, cada uma dessas mulheres como conselheiras. Dá a cada uma delas, Senhor, mulheres mais novas, para que elas venham discipular, para que elas venham instruir, Senhor, que elas venham ser mães da fé de alguém. Dá a elas sabedoria, Senhor, em cada conselho, e que nós não venhamos desistir desse posicionamento de cuidar de alguém, porque o Senhor já nos fez mulheres virtuosas no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, aplaudo ao Senhor. Muito obrigada pela oportunidade.